Olá, professor. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. O meu grupo é composto por mim, Larissa Souza, e pela Isabela. E o tema do nosso estudo de caso é a trajetória do futebol feminino no Brasil. Bom, de maneira introdutória, eu vou falar um pouquinho o que é a psicologia do esporte. A psicologia do esporte é uma área que une o conhecimento da psicologia e a ciência do esporte. Ela atua tanto como uma disciplina acadêmica, quanto como uma ciência no campo da prática profissional. E ela estuda cientificamente os comportamentos dos indivíduos e dos grupos envolvidos, né, em atividades esportivas, físicas, considerando os aspectos como investigação, consultoria, educação, aplicação de prática, ali no grupo, quando tem uma demanda específica, quando tem desentendimentos, a psicologia do esporte também atua nesses momentos. Quando tem fraturas, normalmente né, em esportes, ela atua nessa área também. E desde os primeiros estudos, os autores já destacavam a importância do esporte no desenvolvimento integral do ser humano, promovendo não apenas uma saúde física, mas também habilidades mentais e emocionais para poder lidar com as demandas do esporte e a pressão psicológica que o esporte causa no ser humano. A expectativa que os familiares acabam criando também, então acaba aprendendo a lidar com isso. E a disciplina evoluiu ao longo do tempo, especialmente entre as décadas de 1950 e 1980, quando consolidou sua base teórica e começou a se diferenciar de áreas como comportamento motor. Estendendo um pouquinho mais sobre a minha fala da função do psicólogo no esporte, o psicólogo no esporte também tem um papel fundamental em diversas fases da carreira do atleta, inclusive lidando com aspectos delicados como a dor, lesões e transições. Ele promove para além da performance física, que a gente imagina quando fala de um atleta, a gente imagina que ele precisa apenas de um suporte físico. Não, ele também precisa de aprender a lidar com as frustrações, com as mudanças, as transições, as expectativas quebradas, que ele gera também acaba gerando nos familiares, nas pessoas, principalmente se for um grupo de esporte de alto rendimento. A partir da década de 1980, a psicologia do esporte passou a adotar uma abordagem mais cognitiva, acompanhando as tendências da psicologia no geral. Já no Brasil, esse campo ganhou força com a Fundação Abraspep, em 2006, refletindo um crescimento particular e independente. As questões éticas do esporte, como fair play, doping, não sei se assim se pronuncia, saúde mental e integridade também passaram a receber maior atenção, especialmente no esporte de alto rendimento, que passaram a ter mais altos níveis de estresse e riscos para transtornos mentais, por conta da demanda que tem, a pressão psicológica e, claro, as expectativas que gera nas pessoas, principalmente se for esportes de alto rendimento, que existem mais plateias, né? Mais pessoas assistindo. Bom, quando nós escolhemos um esporte para poder falar aqui no trabalho, nós optamos pelo futebol por ser um esporte muito conhecido e preferimos dar o privilégio de destacar as mulheres. Nós sabemos que o futebol ele é um esporte muito masculinizado, é muito visado pelos homens, e para as mulheres chegarem a tal reconhecimento que elas têm hoje em dia, demorou muito, foi muito trabalhoso, foi muito dolorido, foi muito sofrido buscar por esse reconhecimento, que até hoje elas não chegaram aonde elas desejam, mas elas continuam perseverando, né, para conseguir tal feito. A trajetória do futebol feminino no Brasil é marcada por desafios e conquistas, e na década de 1970 foi revogada a lei que proibia mulheres de jogarem futebol, marcando o início de uma nova era para a modalidade. É um cenário historicamente dominado pelos homens, por isso existe essa dificuldade desse reconhecimento. Mas, atualmente, a seleção brasileira do futebol feminino é composta por 22 atletas, que já se destacaram em medalhas de prata de Jogos Olímpicos, principalmente de 2004, que foi realizado na Grécia. E nós temos essas jogadoras como o prêmio de melhor jogadora do mundo, destacando a Marta. Então, assim, foi um caminho muito árduo para tal reconhecimento. Atualmente, a equipe de futebol feminino brasileiro conseguiu mais um marco significativo, que foi a reestruturação do CT Mineirinho, que vai ser o primeiro centro de treinamento do país, dedicado exclusivamente para a equipe de futebol feminino.
Como eu falei no slide anterior, mesmo que elas buscaram por esse reconhecimento e elas conseguiram esse reconhecimento, elas ainda enfrentam dificuldades, sendo algumas delas, né, a falta de investimento e patrocínio, disparidade salarial e pouca visibilidade midiática. O futebol feminino tem a menor cobertura dos meios de comunicação. Já tiveram situações em que o futebol feminino participou de jogos que não foram passados na rede, principalmente na Globo. Eu já vi diversas reportagens, reclamações das meninas que o futebol feminino não era transmitido em rede nacional. Então, assim, todo futebol masculino passa na televisão. Eu lembro que, não sei se hoje em dia ainda tem, porque eu não consigo parar para ver televisão, mas nas quartas-feiras sempre tinha futebol. Então, assim, é muito raro conseguir ver, hoje em dia um pouco menos, mas conseguir ver as meninas jogando em rede nacional. E nós sabemos que esse acesso, né, que nós temos a elas, essa acessibilidade midiática, facilitaria em muitos recursos que acaba sendo reduzido por não ter também esse acesso. Como objetivos gerais do trabalho, né, a gente visa tentar promover o fortalecimento psicológico, a igualdade de gênero e o desenvolvimento esportivo das atletas do futebol feminino no Brasil. E aí a gente vai fazer isso por meio das estratégias de intervenção psicológicas focadas na saúde mental, na identidade esportiva, nas motivações e enfrentamentos das desigualdades estruturadas no país. E aí, né, como os objetivos específicos, a gente tem que primeiramente compreender os principais fatores psicossociais, né, que impactam o desempenho e bem-estar das atletas do futebol feminino brasileiro, para só assim, então, a gente começar a desenvolver estratégias de fortalecimento emocional e psicológico diante de situações, desde as situações de discriminação, invisibilidade e pressão competitiva que essas mulheres, elas tanto sofrem no meio delas, né? Aí, para iniciar essa intervenção no projeto, é necessária a indicação de alguns métodos, e para isso, as seguintes intervenções pensadas para a implementação são para trabalhar a autoestima e a autoconfiança das atletas, considerando as trajetórias, né, vivenciadas enquanto mulheres em um esporte historicamente masculinizado, e proporcionar espaços de escuta e acolhimento coletivo para compartilhar experiências, né, para elas. Entre elas, tanto de dificuldade quanto de conquistas, né, dessas experiências. A gente tem pensado, né, que essas intervenções elas não podem ocorrer apenas diretamente para essas mulheres, né, para as jogadoras femininas de futebol. Então, para abranger um maior espaço, seria necessário a gente sensibilizar os treinadores, os dirigentes e a comissão técnica sobre a importância do cuidado psicológico e do suporte emocional às jogadoras, né, além de promover ações de conscientização sobre a igualdade de gênero no esporte, combatendo estigmas e preconceitos. E aí, além de tudo isso, pensando nas atletas no fim de carreira também, né, é necessário fomentar o desenvolvimento de um plano de carreira de transição para o pós-carreira, e minimizando então os riscos emocionais associados ao encerramento da vida esportiva delas, né, dessas atletas. E aí, né, para concluir com o nosso plano de intervenção, com base na realidade do futebol feminino no Brasil e levando em conta os aspectos psicossociais, né, que fazem parte da trajetória das atletas, a gente propõe então um plano de intervenção voltado para o fortalecimento psicológico, tanto individual quanto coletivo, né, das jogadoras. E aí esse plano ele é criado para ser complementado por ações educativas e estruturais direcionadas à equipe técnica e à gestão esportiva também. Aí a proposta ela é organizada em 4 partes principais, que são o acolhimento psicológico, o fortalecimento emocional, a conscientização social e o planejamento de carreira. Aí, para começar a intervenção, ela deve iniciar com entrevistas individuais, né, e em grupos menores, só que estratégicos, com as atletas da equipe analisada. E aí, com o objetivo, esses grupos, né, e essas entrevistas têm o objetivo de identificar os principais fatores de estresse, as demandas emocionais e as situações de preconceito de gênero vivenciadas por elas, por essas atletas, né? E aí, essa etapa inicial ela é fundamental para que as estratégias sejam alinhadas exatamente com as reais necessidades
do grupo, né, daquele grupo de mulheres, para que o trabalho seja bem sucedido. E aí, na primeira parte, que seria a do acolhimento psicológico, são promovidas rodas de conversa a cada 15 dias, com espaço para escutativa, né, resolução de conflitos e incentivo à empatia entre as jogadoras, para trabalhar também a sororidade entre elas. E aí, nessas rodas, será possível compartilhar as vivências, medos, conquistas, desafios que fazem parte do cotidiano delas, né, do cotidiano esportivo. E aí, as conversas elas devem ser conduzidas por psicólogos do esporte com formação em questões de gênero e diversidade, para ser alguém bem instruído para fazer isso, né? Aí, já na segunda parte, que é voltada para o fortalecimento emocional, deve contar com as oficinas temáticas mensais focadas no desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como resiliência, autoconfiança, foco, controle de ansiedade antes das competições, né? Comunicação assertiva e o gerenciamento de expectativas dessas atletas. E aí, para isso, a gente colocou como exemplo de ser utilizadas técnicas da psicologia cognitivo-comportamental, né, da TCC, para ter o intuito de ampliar os recursos psicológicos das atletas. E aí, parte da conscientização social é direcionada à formação da equipe técnica e da gestão, por meio de palestras e dinâmicas educativas sobre a igualdade de gênero, ética no esporte, impacto da falta de visibilidade na mídia e a importância da saúde mental dessas jogadoras. E a sensibilização desses profissionais é essencial para criar uma cultura institucional que valorize o cuidado psicológico contínuo. Por fim, na parte de planejamento de carreira, né, que a gente separou, ela deve ser trabalhada por meio de um atendimento individual, nos quais cada atleta, né, tem um apoio para construir, com um apoio profissional, né, um plano de desenvolvimento pessoal e profissional a médio e a longo prazo, considerando, né, inclusive possibilidades para o período pós-carreira esportiva, porque muitas têm dificuldade nessa transição. E aí essa etapa ela busca prevenir os casos de depressão e crise de identidade comuns na fase de transição de atletas de alto rendimento. É previsto, né, para esse plano, a duração de cerca de 6 meses, tendo a possibilidade de ser renovado, né, ou ampliado, e dependendo da receptividade do grupo e do apoio da instituição. Isso. A avaliação do impacto também ela deve ser feita, nesse caso, ao fim da intervenção, né, desses 6 meses, ou maior que seja o período, e com base nos relatórios qualitativos de feedback das participantes, né, e aplicação de escalas para medir a autoestima. Essas escalas tratam de um questionário que as mulheres devem responder, né, com uma série de declarações, com base em quão bem cada uma delas se sente em relação a si mesma. E o bem-estar também e a percepção de suporte social no início e ao fim do projeto. Então, a diferença que teve do início para o fim dele. Foi esse, então, o nosso trabalho. Obrigada!